Olá, bem-vindos ao canal A Jornada. Eu sou Romina Bestet e hoje nós vamos aprender sobre a Rainha de Copas no Tarot Thoth. Bom, antes de eu começar essa explicação, eu gostaria de estar dizendo que agora no mês de dezembro você vai ter, ou você já vem vendo, né? Toda segunda-feira vem uma carta de corte do naipe de copas. E esse é o meu presente para você nesse mês de dezembro. É o meu Feliz Natal e é o meu Feliz Ano Novo para você. Então, toda segunda-feira você vai ter ou o pajem, que é a princesa de copas, ou o príncipe de copas, que é o cavaleiro de copas, ou a rainha de copas, ou o rei de copas, nesse mês para você, gratuito. Se você tiver interesse em saber mais detalhes sobre as outras cartas, vai no Gumroad, que você tem lá a descrição completa de todas as cartas do tarô. Por enquanto estão disponíveis os naipes de fogo, que é o naipe de ouros, e o naipe de copas, que é o naipe de água, né? Os outros, que são os naipes de ar e de terra, ou seja, pentáculos e espadas, eles vão sair um pouco mais tarde, ok? Vai lá, dá uma olhada, tem uma contribuição muito pequena que eu peço só como ajuda, porque demanda de bastante tempo, de bastante estudo, de bastante pesquisa, ok? Eu vou adorar que você participe, né, desse ensinamento. Bom, existe também mais uma outra informação que eu também não sei se eu passei para você antes, mas eu vou estar passando aqui nessa carta da Rainha de Copas. Como vocês sabem, o Tarot Thoth, ele é extremamente correlacionado com a árvore da vida. Então, é preciso entender um pouco sobre a árvore da vida e como as cartas de corte estão correlacionadas e posicionadas na árvore da vida. Como nós sabemos, os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, eles estão relacionados com as 10 cartas do tarô. Então, no 1, nós temos todos os ases. E isso independente de ser o tarô Rider-Waite-Smith ou de ser o tarô Thoth. Então, aqui em Keter, aqui, nós temos os ases. Aqui eu estou mostrando uma carta do Ás de Copas do Rider-Waite-Smith, um baralho de ensinamento, de aprendizagem, só como exemplo. Se você está aprendendo a ler tarô, é interessante que você talvez compre esse baralho para você, que te ajude a compreender os conceitos básicos, né? Quando você começa a estudar a Cabala, você já deve ter como base toda essa compreensão, senão não vai fazer sentido, ok? Mas nós sabemos, então, que as cartas do tarô seguem as numerologias aqui da árvore da vida. Porém, aonde ficam, então, as cartas de corte? Elas não têm número, correto? Mas as cartas de corte também têm lugar aqui. E nós começamos com Hokmah, é a Safirote número 2, a Safirote da sabedoria, a Safirote da sabedoria. E quem se localiza nessa Safirote aqui são os reis. Reis, eles são correlacionados com a Safirote número 2, aonde existe a força, o poder, o conhecimento, aonde é a primeira lei que a força que viaja pelo tempo de Keter encontra a sua primeira limitação. E aqui nós encontramos os reis estão posicionados aqui. Nós correlacionamos os reis quando se usa o Rider-Waite-Smith Tarot. Se você for utilizar o Thoth Tarot, o rei no Thoth Tarot é considerado o Knight of Cups. Então, você vai ler essa palavra Knight of Cups, você vai ver um cavalo e você vai pensar que esse é o cavaleiro de copas, mas não é. Esse, na realidade, é o rei de copas no tarot Thoth, ok? E o Knight of Cups está relacionado com a Safirote número 2. Aonde estão as rainhas? Bom, as rainhas, elas estão posicionadas exatamente como nós sabemos, nós temos o pilar masculino e o pilar feminino. Então, a rainha, ela está posicionada exatamente na Safirote número 3,
que é a Safirot Binah, que é a Safirot do entendimento. Elas são correspondentes a todas as rainhas. Aqui eu estou mostrando somente a rainha de copas, mas todas as rainhas, elas são relacionadas aqui na Safirot número 3. O que é interessante comentar aqui é que todos os reis são primariamente fogo e secundariamente o naipe da carta. Todas as rainhas são primariamente água e secundariamente o naipe da água. Então, aqui eu tenho fogo em água e aqui eu tenho água em água. Bom, continuando com essa explicação, vamos ver aonde está, então, o Cavaleiro de Copas do Rider-Waite-Smith. O Cavaleiro de Copas do Rider-Waite-Smith, ele está localizado em Tiferet. Então, aqui nós temos Tiferet. Em Tiferet, nós temos os cavaleiros. Todos os cavaleiros estão localizados em Tiferet, ok? Então, aqui nós temos o Cavaleiro de Copas do Rider-Waite-Smith. Porém, no Tarot Thoth, quem é o Cavaleiro de Copas? O Cavaleiro de Copas é o nosso conhecido Príncipe de Copas. Então, você vai ter essa imagem do nosso cavaleiro não em um cavalo, mas em uma carruagem, em como se fosse um outro meio de locomoção, mas que não é um cavalo no Tarot Thoth. Esse é o nosso Cavaleiro de Copas. Todos os cavaleiros no Tarot Thoth são primariamente do elemento ar e secundariamente do elemento do naipe da carta. Então, esse Cavaleiro de Copas, ele é ar e bom. E finalmente, nós vamos para a nossa princesa de copas, que é o pajem de copas. Bom, no Rider-Waite-Smith, o pajem de copas é essa carta aqui, e ela se conecta com a Safirot número 10, que é Malkut, ok? Aqui nós temos elemento terra. Todos os pajens são primariamente terra, secundariamente o naipe da carta em qual se encontra. Quem é o pajem no Tarot Thoth é chamada da princesa de copas. E ela também se conecta com a Safirot número 10. Então, essas são as diferenças. Então, as cartas de corte estão primariamente ligadas com as Safirots 2, que é conectada ao elemento fogo. Estamos falando de Hokmah. Aqui nós temos os reis. 3, Binah, primariamente água, onde nós temos as rainhas. 6, Tiferet, nós temos os cavaleiros, nós temos aqui o sol, nós temos aqui elemento ar. E os pajens estão correlacionados com Malkut, terra, ok? Com todos os pajens aqui. Só se lembre dessa diferença, que o rei no Tarot Thoth é o Knight of Cups. Knight of Cups é o rei no Tarot Thoth, localiza-se na Safirot 2. E o cavaleiro é chamado de Prince no Tarot Thoth e se localiza em Tiferet. Então, se você consegue guardar isso, meio caminho andado, está fácil para você. Agora vamos, eu não sabia se eu já tinha dado essa explicação antes, eu acho que talvez ela seja de grande valia para quem está começando. Nós vamos começar agora os detalhes sobre a nossa carta do dia de hoje, que é a Rainha de Copas. Bom, primeiro vamos dar uma olhada sobre o que nós conseguimos ver nessa carta. Vamos analisar o que a carta nos mostra, né? Em um primeiro olhar, é um pouco difícil ver a rainha em si nessa carta, né? Aqui me parece que ela está atrás de um véu, há algo aqui que encobre o rosto dela, certo? Nós vemos também que há uma cegonha que ela toca com a sua mão direita. Essa cegonha é chamada de Ibis. E com a sua outra mão, ela está segurando uma concha aonde tem uma lagosta dentro.
né? Existem nessa carta mais duas flores de lótus em frente à rainha. Essas duas flores de lótus estão sobre a superfície de um lago aqui. As cores dessa carta, em geral, são cores assim calmas, mas que mostram a vida, mostram que existe energia pulsando aqui. Vamos tentar compreender o que Crowley fala sobre essa carta. A rainha das águas, das ninfas ou ondinas. A rainha de copas representa a parte aquosa da água, seu poder de recepção e reflexão. No zodíaco, rege o 21º grau de Gêmeos ao 20º grau de Câncer. Sua imagem é de extrema pureza e beleza, com infinita sutileza. Ver a verdade dela é quase impossível, pois ela reflete a natureza do observador com grande perfeição. Bom, então nós vemos que Crowley já fala sobre ser difícil ver a imagem da rainha aqui, né? E o que tudo isso fala? Crowley mostra também que nessa carta o trono dessa rainha, na realidade, é esse lago que está envolto a ela. E essa concha qual ela segura, na realidade, é a sua copa. A lagosta que está dentro dessa concha, ela representa o signo de Câncer e o poder de regeneração. As lagostas, elas também são muito conhecidas por monitorar a qualidade da água. Então, isso significa que se a água está pura ou se a pureza da água se muda, né? Essas modificações na pureza da água são claramente vistas no corpo da lagosta. Então, é como se a lagosta mostrasse o quão puro é um local, o quão puro é o seu ambiente, o quão puro está ao seu redor. Essa rainha de copas também está segurando ou está segurando uma flor de lótus, né? E essa é a flor de Ísis, que é chamada da Grande Mãe. Ela é a mãe divina no Egito Antigo. Ela está conectada com a cura e com a proteção depois da vida. Ela significa a parte feminina do poder divino, incluindo isso no mundo todo. Essa flor de lótus, ela está se referindo à parte imortal e divina da rainha de copas. Está conectada com a sua intuição, está conectada com a energia que flui entre os seus chakras, está conectada com a sua divindade. O fato dela estar segurando a flor de lótus mostra que a rainha de copas está muito interligada e conectada com a sua intuição, com as suas emoções. A mão que segura a flor de lótus também é a mão que toca, e Ibis é o símbolo, né, do deus do ancião Egito antigo, chamado Itos. É o que? É quem é o deus desse deck. O deus Tos deu para Ibis as palavras que trouxeram Osíris de volta à vida. Então foi possível a concepção de Horus, né? Se não fosse por Thoth, Horus não teria nascido. Então Thoth é associado com sabedoria, com a escritura, com a invenção da ciência e com a mágica. Vamos olhar um pouco sobre esse lago que está aqui embaixo. E nesse lago aqui, ele é o trono dessa rainha. E esse lago, ele lembra um pouco o lago que existe no Ás de Copas, aonde nós vemos também ondas de energia. Essas ondas aqui, do mesmo modo que no Ás de Copas nós vemos essas ondas aqui embaixo, né? Nós também vemos essas ondas. Então, existe uma conexão muito grande entre elas, certo? E essas ondas, elas são radiações de energia. E essas energias aqui, elas se entrelaçam aqui embaixo. E aqui na parte de cima, do mesmo modo. Então, mostra que como se tudo estivesse conectado,
umas coisas com as outras. O fato da rainha estar atrás dessas energias que se conectam mostram que a rainha está escondida, o que significa que é difícil a identificar a sua personalidade, é difícil decifrar quem realmente ela é. Vamos falar sobre essas duas flores de lótus que estão na parte de baixo. Nós vemos duas flores de lótus aqui que elas possuem cores diferentes. E essas cores diferentes, elas estão relacionadas com as cores dos olhos dos golfinhos do 2 de copas. Então, se você olhar com detalhe na carta 2 de copas, cada golfinho tem uma cor diferente nos seus olhos. Então, uma cor é golden, que é a cor de ouro, e a outra é silver, que seria a cor de prata. E aqui no 2 de copas, exatamente. Se você quer saber mais sobre a carta 2 de copas, vai no Gumroad, que lá você tem acesso à descrição dessa carta por completo. Bom, do lado direito, então, nós temos aqui a cor de ouro, o sol, relacionada com o masculino. E no esquerdo, nós temos a cor prata, relacionada com a lua, relacionada com o feminino. Então, aqui nós mostramos essa carta mostra a perfeita harmonia entre o masculino e o feminino, né? Então, existe uma conexão, uma harmonia, um equilíbrio muito grande nessa carta. Vamos dar uma olhada agora na roda dos decanatos. Vamos ver aonde a rainha de copas se encontra na roda dos decanatos. E aqui está a rainha de copas. A rainha de copas, ela pega o último decanato de Gêmeos, né? Ou seja, ela pega a carta 10 de espadas, e nós temos aqui Mercúrio, que começa do dia 11 de junho, e a rainha de copas vai até o dia 11 de julho. Ela pega 2 decanatos de Câncer, onde temos a lua em Câncer. Então, ela pega o 2 de copas e o 3 de copas e a carta do 10 de espadas. Então, essas 3 cartas são, na realidade, responsáveis pela a personalidade, pelas características da rainha de copas. Então, nós aprendemos com essas cartas que eu já mostrei, o príncipe, a princesa e agora a rainha, que a rainha, ela se encontra no decanato, na roda do decanato. O príncipe também se encontra na roda do decanato. A princesa, por ela pegar uma área muito grande, não existe carta associada a ela, ok? Bom, vamos continuar então com a nossa rainha de copas. Como falei, a rainha de copas, ela rege o último decanato de Gêmeos e 2 decanatos de Câncer. Então, nós estamos falando aqui do primeiro decanato. Nós estamos falando da carta 10 de espadas. E a carta 10 de espadas é chamada da ruína. Ela está relacionada, essa carta, com Ibis, né? Nessa carta nós temos o Sol em Gêmeos, né? E essa carta está relacionada também com Mercúrio. Só que Mercúrio rege Gêmeos, né? Então, o 10 de espadas mostra a ruína de todos os planos. E é essa a razão pela qual a nossa rainha talvez esteja um pouco divorciada da realidade. Apesar da nossa rainha ser extremamente conectada com as suas emoções, ela também é extremamente conectada com o seu intelecto ao mesmo tempo. E é por isso que ela toca a flor de lótus e Ibis ao mesmo tempo. Então, isso significa que ela pode falar sobre as emoções de um ponto de vista intelectual. E isso é uma característica muito boa e muito procurada por filósofos, psicólogos, né? Que ela pode falar sobre os seus sentimentos sem se perder dentro dos seus sentimentos. Porém, devido ao fato dela conseguir falar intelectualmente sobre os seus sentimentos, talvez ela possa se perder nos seus pensamentos e acabar só ficar devaneando e não tomando nenhuma ação. Ou seja, ela pode ficar impossibilitada
de conquistar as coisas, e é por isso que a carta da ruína vem aqui, ok? Bom, ela se conecta também com outro dois decanatos, que é a carta do 2 de copas, o primeiro decanato, de câncer, aonde nós temos em câncer aqui, e essa a carta mostra a energia perfeita do masculino e do feminino, né? Ela é a rainha de copas, ela é extremamente cuidadosa, ela compreende todo mundo, né? Ela é capaz de esquecer de si própria para cuidar dos outros. Quer saber mais sobre essa carta? Vai no Gumroad, que tem ela descrita para você lá em detalhes. O link do Gumroad está no final desse vídeo aqui, gente. O segundo decanato, que representa as características dessa rainha, é... E no 3 de copas nós temos Mercúrio. Então, essa carta mostra que ela pode ser uma amiga muito grande e que também ela é cheia de amigos. Ela é excelente em cooperar. E ela ama estar envolta a várias pessoas. Ela gosta de ser útil, ela gosta de ser popular entre os amigos, né? E ela tem uma relação muito profunda com os amigos. Tanto que ela considera o problema dos amigos seus problemas e acaba caindo nessa de esquecer sobre si. Vamos ver o que mais Crowley fala sobre a Rainha de Copas. Ela é representada entrosinada sobre águas paradas. Em sua mão, ela segura uma taça em forma de concha, da qual sai um lagostim, e também carrega a lótus de Ísis, da Grande Mãe. Ela é vestida e velada por infinitas curvas de luz, e o mar sobre o qual está entrosinada transmite as imagens quase ininterruptas da imagem que ela representa. As características associadas a esta carta são principalmente devaneio, ilusão e tranquilidade. Ela é o agente e paciente perfeito, capaz de receber e transmitir tudo sem ser afetada por isso. Se mal dignificada, todas essas qualidades são degradadas. Tudo o que passa por ela é refratado e distorcido. Mas, falando de modo geral, as suas características dependem principalmente das influências que a afetam. Aqui pode-se realmente dizer que, normalmente, pessoas desse tipo não têm caráter próprio, a menos que se possa chamar de característica estar à disposição de todo o impacto ou impressão. Impactante o que Crowley fala sobre ela, né? Mas é isso que essa carta Rainha de Copas é muito importante a gente compreender aqui na Rainha de Copas, que ela é a par da água. Então, ela cria uma habilidade muito grande de compreender todo mundo, de sempre se adequar a uma situação. Ela sempre faz o possível para poder ajudar, nem que para isso as consequências sejam ruins para ela. Então, o que acontece é que ela faz todo mundo amá-la, né? Todo mundo gosta de ter ela por volta, porque ela acaba se tornando o reflexo daquilo que está acontecendo. Então, é muito difícil definir a personalidade dela, porque a personalidade dela depende das cartas que estão ao redor dela, das cartas que estão influenciando ela. A Rainha de Copas, ela fala mais sobre o que está ao redor do que sobre si mesma. Ela tem uma sensibilidade, uma intuição muito grande, pode ter até habilidades psíquicas, né? E nós estamos falando aqui de intuição, de espiritualidade, mas como característica de personalidade, ela pode se perder porque ela reflete mais a personalidade do outro, porque ela quer se adequar à situação para que possa ajudar o outro, esquecendo de si própria. Vamos falar do ponto de vista divinatório, o que essa carta significa. Bom, do ponto de vista de ação, se essa carta for uma ação, ela fala para você: coloque-se na situação, faça o possível para você ficar fit dentro da situação, para que você se adentre à situação, se adeque, se adapte, faça o possível para se adaptar a uma situação. Não tente influenciar o que está acontecendo, é o que essa carta diz.
Se é uma pessoa, se essa carta vem representando uma pessoa, fala de uma pessoa extremamente cuidadosa, uma pessoa que gosta de nutrir, realmente uma mãe, né? Que ela realmente precisa de muita atenção. Ela gosta de ser o seu melhor amigo, ela quer ser o seu melhor amigo, né. Ela é uma pessoa do ponto de dividir todos os seus segredos, os mais secretos, né, e você, vai achar isso uma entrega fascinante. Como pessoa, a rainha de copas também ela é uma ótima ouvidora, ela gosta de ouvir as coisas e ela genuinamente quer ajudar. Ela tem uma paz e uma calma, uma energia em redor dela que é muito grande, né, e ela consegue falar sobre as suas emoções e analisá-las ao mesmo tempo, sem se envolver, né, com a situação. Mas ela também ela não se envolve na situação dela, mas ela se envolve na situação e nos problemas dos outros, ok? E então, por ela querer muito ajudar e se envolver no problemas dos outros, ela esquece de si mesma. Como um companheiro ou companheira, como relacionamento, se essa carta aparecer, ela fala para você que fala que você consegue comunicar sobre as suas emoções com facilidade, fala que você é uma pessoa cuidadosa e uma pessoa gentil. Também fala como parceiro, que na realidade é um ótimo parceiro, né? Só que esse parceiro, se essa carta representa um parceiro, pode mostrar que também é um parceiro muito vulnerável a relacionamentos tóxicos, né? Porque por sempre tentar estar querendo compreender o outro lado, a pessoa pode se, envolver em situações de abuso. Essa carta também, com relação a relacionamento, pode falar que você está em um relacionamento platônico. Se você está procurando um trabalho e essa carta sai, essa carta sugere que você trabalhe como psicólogo, terapista, curador, professor de yoga, meditação, coisas ligadas com a sua intuição, com o seu ser, com a espiritualidade. Como conselho, essa carta fala para você entrar em contato com as suas emoções e não tentar forçar as coisas. Não tente influenciar o resultado final de uma situação. Dê um passo para trás e escute e veja, observe o ambiente ao seu redor. Veja o quanto esse ambiente ao seu redor está influenciando as suas decisões. Essa carta, como conselho, é um convite a você observar e refletir o ambiente ao seu redor. E essa carta também, como conselho, também pode dizer que é o momento de você talvez ajudar mais os outros. Como obstáculo, essa carta fala: você perdeu o senso de si própria. Olhe a situação de maneira lógica e não emocional. Eu espero que você tenha gostado, que essa tenha sido uma carta, com bastante informação para você, e nos vemos no Rei de Copas. E aí eu fecho o meu presente desse mês para você. Obrigada, tchau.